Será que foi o link no grupo? Não foi o link no grupo. Informação não estava ativa, velho. Fazendo da loja. A loja? Uhum. Boa, obrigado, né? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bora para mais um desafio. Já vamos começar, hein? Vamos lá. Bom dia, Pedro, Samuel, Manuel, Fernando. Vamos lá. Bora para mais um dia de desafio. Hoje a gente vai ler Lucas 12, tá? Vamos mudar um pouquinho, sair um pouco de Provérbios. Lucas 12, que quiser abrir para acompanhar. Versículo 1 diz assim, ó. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Esse é o primeiro Bom versículo. Vamos dia. fazer uma oração antes de a gente continuar? Bom dia, Valdientes. Como é que você tá? Aí vamos fazer uma oração para a gente começar, tá? Tinha esquecido. Vamos lá. Deus, muito obrigado por mais um dia. Abençoe, Deus, que hoje seja um dia maravilhoso. Ó, Pai, que a palavra que a gente vai ler agora, nesse momento, Pai, que seja uma palavra que vai abençoar a vida de todos aqui, Pai. Que seja o Teu Espírito Santo falando, Pai, e não eu, Pai. Que eu nunca faça essa reunião, Deus, para me vangloriar, Deus, mas para que o Teu nome, Deus, seja glorificado aqui na terra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos embora. Vamos continuar. Galera, para quem não conseguiu abrir a Bíblia aí, ó, Lucas 12, tá bom? Já li o versículo 1, vamos para o versículo 2 agora. É o seguinte, versículo 2, Lucas 12. Não há nada escondido que venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, tudo que está escondido, uma hora vai ser revelado. Versículo 3. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado aos telhados, dos telhados. Versículo 4. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Olha só que interessante, né? Está falando sobre a gente ter geralmente medo de quem? Daquele que pode matar a gente, nosso corpo físico aqui na Terra. Mas aqui na Bíblia, né, Jesus fala para a gente não ter medo desse tipo de pessoa, que pode nos matar aqui na Terra, mas sim das pessoas que podem, das pessoas não, né, do que pode, depois de a gente ser morto, lançar ao inferno. Ou seja, a gente deve temer a quem? Temer a Deus, porque Deus é o único que pode, né, decidir ali julgar a gente após a nossa morte. Continuando aqui, versículo 6. Não se devem cinco pardais por duas, não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais.
Ou seja, aqui está falando até os pardais que são vendidos por pequenas moedinhas, ou seja, para a gente, para um ser humano, talvez seja até insignificante, né? Um pardal, um passarinho ali, né? Mais simples. E aqui está falando, ó, você será que você não vale mais que um pardal? Porque até o pardal, né? Ele não é esquecido por Deus. Imagina você, que é um ser humano, né? Que foi a última criação ali de Deus e que é muito mais assim, para Deus, né? Como nós somos imagem e semelhança de Deus, a gente é muito mais importante do que um pardal para Deus. E mesmo assim, né? Às vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente, às vezes a gente acha que a gente não é importante para Deus. Então, que a gente possa reconhecer isso, né? Será que a gente não é mais importante do que o pardal, né? E versículo 8 continua: Eu lhes digo: quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Ou seja, se você confessar a Cristo na frente dos homens, Deus também, né, vai confessar a gente perante, aliás, Jesus vai confessar a gente perante Deus. Então, versículo 9 aqui, ó, continuando. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Uma parte ali da Bíblia que eu gosto muito é quando Jesus fala assim com Pedro, né? Ó, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, né? E Pedro fala, não, você tá doido de jeito nenhum, nunca vou negar você, nunca vou negar o Senhor. E Jesus fala, pode ficar tranquilo, filho, essa hora vai chegar. E depois, né, de Jesus ser crucificado ali, Quando ele estava sendo crucificado. quando ele estava sendo crucificado ali, o Pedro começa, né, o pessoal começa a perguntar para Pedro, ô Pedro, você não era aquele que estava com Jesus e tal? Ele, não conheço esse Jesus não, tal, não sei o quê. E por 3 vezes, né, acontece isso. E depois de 3 vezes, dele ter negado Jesus 3 vezes, o que acontece? O galo vai lá e canta. E aí ele se lembra dessa palavra de Jesus e começa a chorar. Então, assim, até Pedro, velho, eu fico imaginando Pedro vendo todos aqueles milagres que Jesus fez. Mesmo assim, ele negou Jesus. Imagina a gente, né, que às vezes não tem uma experiência tão forte como Pedro de ter visto ali milagres na nossa frente. Então, como nós somos falhos, né? Como nós somos falhos. Então, é muito pesado essa palavra aqui, sabe? Aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Será que você não tem negado Jesus? Será que você não tem negado Deus por onde você vai? Muitas das vezes eu chego a me arrepender, sabe? Às vezes eu saio de um lugar e eu falo assim, velho, será que eu estou sendo cristão o suficiente? Será que eu estou sendo fiel a Jesus? Será que eu não estou negando Ele quando eu chego num ambiente e eu não falo de Jesus? Quando as pessoas falam uma coisa assim comigo e eu simplesmente ignoro, né? Muitas das vezes a gente é meio que negligente, sabe? Eu acho que a gente deveria ser mais caloroso com Deus mesmo, sabe? Onde a gente chegar, a gente falar do amor de Cristo, a gente realmente mostrar quem a gente é, o que a gente acredita para as pessoas. Às vezes a gente fica muito tímido, né? E acaba deixando isso no ar. A gente não solta o que a gente tem que soltar, né? Então agora, ó, versículo 10. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão,
pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Não lhes, então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Portanto, Jesus acrescentou, né? Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Observem os corvos: não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Visto que não podem fazer sequer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? E essa palavra aqui é muito forte, muito forte. Às vezes a gente fica se preocupando, né, com o que a gente vai comer no dia, com o que a gente vai se vestir no dia. E aqui Jesus está falando: vocês não são mais importantes que os corvos, que as aves? Se vocês são mais importantes, por que que vocês se preocupam tanto com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir? Será que vocês não são mais importantes que os corvos, que as aves? Vocês ficam se preocupando com coisas tão supérfluas. É muito forte isso, velho. Se for parar para pensar e analisar em si. Por que que a gente anda tão preocupado, né? Por que que a gente anda tão ansioso nessa década? Sendo que Jesus nunca vai deixar faltar. A palavra de Deus fala assim que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Ou seja, se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa que busca a Deus e segue os ensinamentos dele, você nunca vai passar fome, amigo. Nunca. Nunca vai passar fome. Então, que a gente tem essa consciência, sabe? A gente tem essa consciência de que a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai se vestir, porque Deus está com a gente, Ele está nos guardando. Quem crê nisso? Quem crê que Jesus está guardando você, que está te protegendo, que está te dando mantimento todos os dias, sabe? A gente às vezes precisa só crer mais em Deus. A gente não precisa de ver vídeos na internet, como ficar menos ansioso. Não, é só você buscar mais a Deus, você vai ficar menos ansioso. É só você acreditar mais na provisão de Deus, você vai ficar mais ansioso, ou menos ansioso, entendeu? Então é isso. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Ô Pedro, faz uma oração para a gente, mano. Tá encerrando aí. Vamos lá? Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, respirar fundo, descansar o nosso coração em Deus. Pai, a Ti lhe rendo graça. Estamos aqui reunidos na primeira hora desse dia, no segundo dia dessa semana, iniciando mais uma semana, mais um dia, diante da Sua palavra, buscando Sua instrução,
E hoje aqui buscamos mais instrução, mais entendimento da sua palavra, do que o Senhor deixou para nós como aprendizado, como instrução de vida. Senhor, muito obrigado pela sabedoria derramada sobre nós aqui hoje, que multipliquemos isso no coração e na vida de outras pessoas, meu Pai. O Espírito Santo do Senhor esteja à frente das nossas decisões, das nossas palavras, que a chama da instrução, da sabedoria de Deus esteja sempre acesa em nossos corações, meu Pai. Que nossa alma, nosso espírito esteja lavado pelo Senhor, assim como nós tomamos banho e lavamos nossos corpos. Pai, obrigado por tudo que o Senhor, por todas as garantias que o Senhor coloca em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Graças a Deus. Galera, bora tirar o print? Todo mundo preparado? Vou ativar a câmera. Emanuel, Samuel já foi, beleza. Vamos lá, galera, bora tirar o print. Peraí. Vamos lá. Vem, irmão. Vamos lá, galera. 3, 2, 1. Todo mundo com um sorriso no rosto, hein? Todo mundo alegre. Vamos lá. 3, 2, 1. Top. Galera, é o seguinte, tá? Manda a lista de presença, manda seu nome e seu arroba do Instagram lá no WhatsApp pra gente, tá bom? Assim que a gente fechar aqui, pra gente postar lá no Instagram e marcar você. Fechou? Tamo junto, que Deus abençoe seu dia, que vai ser um dia excepcional. Em nome de Jesus, amém. Tamo junto. Valeu. Amém.